Trataremos neste vídeo o livro Ressurreição, de Machado de Assis. Analogamente ao livro anterior sobre o qual tratamos, os comentários serão atinentes às vicissitudes filosóficas observáveis na narrativa. Pois bem, vamos começar com a anatomia mais contextual e a circunscrição moral de cada personagem. Temos dois personagens fundantes e substanciais no livro. Félix, o sujeito com espírito cambaleante, e por outro lado, nós temos Lívia, mulher de uma tessitura moral mais sólida, com valores mais sólidos e uma concreção em relação aos seus sentimentos e aos seus pensamentos. Félix se prefigura como o sujeito cambaleante, cuja consciência se estanca em estados mentais muito superficiais, aqueles estados mentais de amor próprio, como diria Louis Lavelle. Esses estados mentais em que há uma impossibilidade de desenvolvimento do seu próprio ser dentro do prisma da existência. A existência do outro se torna nada mais, nada menos do que uma extensão da sua própria imagem, tal qual o próprio Narciso fez, segundo o mito. Segundo o mito de Narciso, Narciso fita a sua imagem a fim de possuí-la, aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que é observável, concreto, mas ele não pode ter a si, até que somente se torna possível ter a si mesmo, ou melhor, vislumbrar a si mesmo no momento da morte, quando toda a totalidade da nossa existência pode ser mensurada com o seu devido peso. E tampouco a própria morte fora considerada por Narciso. E para Félix, isso se torna também um ponto muito presente, ou melhor, onipresente em toda a sua tessitura existencial dentro da narrativa. Ele tampouco se importa com os sentimentos, com os valores do próximo, até porque o próximo é o espelhamento do seu eu. Todas as falhas, todas as gangrenas, todos os cancros produzidos não são mensurados dentro da tragicidade da existência, até porque para alguém ter pelo menos um modo de mensurar a tragicidade da existência, é substancial que se atenha ao fitar da morte, contemplar a morte, até que cada sequencialidade dos acontecimentos da nossa existência na temporalidade possui uma transmutação, uma movimentação, uma mudança, e em cada mudança existe uma morte. Então é como se vivêssemos numa completa mortandade. A morte se torna então um éctipo na nossa existência. Ela está ali a todo tempo. Nós não sabemos quando virá a morte em sua envergadura total, com o seu manto sobre nós. Mas ainda assim ela está à sombra e espreita. E a colocamos à luz exatamente no momento em que enxergamos a tragicidade da existência e mensuramos a irreversibilidade dos nossos atos no mundo. Félix não se importou com isso. Félix, como um ser puramente temporalizante, viu o tempo como o maestro da orquestra e o ser apenas os instrumentos, nem os músicos, mas os meros instrumentos. Afinal, para que a orquestra seja fundada, seja completa, retenha sua completude, é necessário todo o funcionamento, todo o movimento, toda a potencialidade e todo o aspecto atitudinal ali posto em completa harmonia. Mas que harmonia Félix possui? Este é um ponto crucial e fundamental, até porque como ele pode ressuscitar, como ele pode se arrepender? Para ressuscitar, precisamos ter um arrependimento. Torna-se algo indissociável, algo sem o qual não é possível. Inúmeras vezes Lívia o perdoou, mas como isso poderia ser possível tendo em vista essa fissura existencial, ou melhor, espiritual, que o próprio Félix alimenta de algum modo? Vemos, no fim de toda a trama, que trata-se da natureza instável, que embora
Sendo desse modo e admitindo ser desse modo, busca constantemente a solidez de espírito. Mas como buscar a solidez de espírito se o outro é apenas um entremeio, uma posse, uma materialidade que no momento em que se esvai, o sentimento, a afetividade atribuída a ele se dissipa? Trata-se de um ponto fulcral para mensurarmos o quão contemporâneo e onipresente a figura de Félix se torna, ao passo que a figura de Lívia se torna pouco usual. Afinal, apesar de toda a sua solidez ideal de caráter, aquela em que não amando a si, mas amando sob o pano de fundo de uma doação completa do seu ser, emana, reconstrói, morre, ressuscita e dissolve toda aquela substancialidade importante e especial que a existência possibilita. Afinal, dentro do tempo, nós temos todas as movimentações, todos os contrastes, todo aquele atassalhar da nossa existência. Mas ainda assim, ainda que exista o devir, há a presença. Pensamos no ente amado, mesmo distante, e no momento em que ele está distante, ainda assim o sentimos como se estivesse ao nosso lado, como se a sua presença estivesse ainda mais vivificada, como se estivesse mais colorida e com todas as nuances necessárias para que o nosso corpo sinta, em uma completa concreção até mesmo. Isso mostra que, embora o passado cronológico já tenha se dissipado, ainda assim a sua lembrança se efetiva como presença na nossa realidade. E no momento em que aquele ente amado já não possui toda aquela envergadura, no momento em que ele não possui toda aquela louçania, todo aquele garbo, aquela especialidade, quando isso acontece, quando se esboroa, é porque estamos temporalizados demais. Estamos tentando nadificar a existência. Lívia, embora não tenha permanecido com Félix, ainda assim conseguiu reter em seu ser todas as preciosidades absorvidas, construídas e nutridas na seiva do amor que dirigiu a ele e também ao mundo. Ela conseguiu reter aquilo, aquela imagem permaneceu em seu ser, como um símbolo, como uma joia preciosa. De modo oposto, o próprio Félix esboroou a sua imagem no momento do distanciamento, e é justamente no distanciamento, na ausência, que nós conseguimos mensurar o peso dos nossos atos e dos atos do outro, como se a morte do outro fosse um fato, assim como a nossa morte se torna um fato quando estamos prestes a morrer e conseguimos mensurar a nossa existência. Isso é algo importante e muito interessante para pensarmos a respeito. Outro mito, já que eu já citei o mito de Narciso, é o mito de Cupido e Psique. Cupido ou Eros. Psique simbolizando a alma humana. Psique, o amor. O amor cujo fruto, para suplantar o usufruto, é justamente a confiança. Em vez a isso, a alma, que embora vislumbre a beleza, ainda assim retém em seu ser essa pequena inscrição da beleza temporal, da beleza física, sem os arquétipos, sem a noção da própria eternidade, sem o belo substantivado. Então, Psique sofreu, passou por diversos percalços fragosos, cadafalsos em sua existência, e só conseguiu vislumbrar no momento que vislumbrou a eternidade. Nisso, ela se uniu ao amor e conseguiram uma união em que, embora, apesar de todas as dissoluções, ainda se manteve sólida. Esse mito é muito interessante e também se aplica
notamos as falhas e as problemáticas disso tudo. E notamos ainda esses 3 pontos fulcrais da obra: o amor, o tempo e a morte. O tempo como esse modo intelectivo de inspecionar o ser, a morte dentro dessa tragicidade da existência, já remontando ao começo e recomeço, tendo em vista que é algo que a todo momento solidifica e dissolve as presenças, mostrando o valioso e o não valioso de nossa vida. Temos também o amor como esse talismã que permite a união apesar da separação. E somente através da separação, isto é, essa admissão de que o outro é diferente de mim, que eu sou diferente do outro, que se torna tão importante, que se torna tão conspícuo e fundamental para todo o ser. Somente assim, todas as possibilidades da existência dentro do tempo, só com isso se torna possível realmente o amor ser concretizado. Um outro ponto importantíssimo para citarmos, pelo menos que a meu ver é um ponto importante, é em relação ao próprio nada e o ser. Temos essa ideia de que no tempo as coisas passam e, portanto, elas se nadificam, elas não permanecem. Há pouco falamos que a memória retém com precisão essa imagem e que essa imagem influi, tornando presente e presentificando nossa existência. E cabe a nós darmos a atenção devida ou não. Mas ainda assim isso potencializa e reconstrói muitos aspectos do nosso ser. Isso nós notamos facilmente, né? Mas ao mesmo tempo, notamos que até mesmo o processo imaginativo e de pensamento dentro do campo da possibilidade já se torna uma realidade, porque nós integralmente somos reais. Não existe nada absoluto, até porque no momento em que eu aplico atributos e predico nada, eu já estou implicando o ser nisso. E com isso, não há possibilidade de edificar, exceto enquanto modos que são diferentes, um nada relativo, portanto. Notamos que o perfil de Félix, ele se esborou em todo o seu percurso. Ele é cambaleante e ele reafirma esse aspecto cambaleante do seu ser, a todo instante, nadificando a presença do outro e, consequentemente, as possibilidades de nutrir o seu ser interior. E esse ser interior é importante, porque sem ele torna-se nada mais do que um joguete de impressões estilhaçadas no mundo. E a responsabilidade, valores que axiologicamente são cruciais para o mundo, são deixados a ver navios. Notamos, portanto, com essas pequenas reflexões acerca de Lavelle, dentro dessa perspectiva, ilustrando ressurreição, a importância desses temas, especialmente essa tríade que citei anteriormente. E agora o mais importante de tudo, é justamente relembrar esse papel fundamental da morte. Se a morte não é contemplada, tampouco a vida será. E se a vida e a morte não são contempladas, estamos simplesmente à luz dessa nadificação, estamos à luz de uma nebulosidade constante, que há de nos prejudicar constantemente, e acima de tudo, o outro. Espero que este vídeo, embora um pouco mais abstrato, consiga promulgar algumas reflexões, incitá-las de leve, especialmente dentro dessa tríade. É isso.